e achou escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para o amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes se metiam as ofertas, manjares, incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também ofertas alçadas para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora do templo, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Versículo 11: e contendi com os magistrados e disse: por que desamparou vocês a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e restaurei do seu posto. Versículo 13: e por tesoureiro pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com ele Hanã, filho de Zadur, filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, e se lhe encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Versículo 17: e contendi com os nobres de Judá, e lhe disse: que mal é este? Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Versículo de número 18: porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Versículo 23: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Versículo de número 25 para encerrar: e contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para com vossos filhos, e nem para com vocês mesmos. Eu disse que acabei, não quero ler o 29 para a gente encerrar. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conceito do sacerdócio e dos levitas. Somente até aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Agora escute. O capítulo em questão, ele apresenta uma variedade de acontecimentos nesse capítulo. Esse capítulo, por sua vez, ele se encaixa como o último capítulo do livro de Neemias. E como último capítulo de Neemias, podemos encontrar o autor deste livro, como os irmãos já ouviram eu mencionar aqui,
ele vai mostrar alguns desafios que este homem de Deus teve que enfrentar após Jerusalém ser destruída, invadida e sitiada, aonde o templo foi derrubado, os muros de Jerusalém foram ateados fogos por Nabucodonosor e seu exército. Como primeiro ponto, irmão, de observação no início de minha fala, eu posso observar que Neemias, ele foi um homem que ele enfrentou com coragem os desafios que apareceram diante dele. O que eu entendo com isso? Eu entendo que aqueles, escuta aí, aqueles que querem fazer a obra de Deus não podem estranhar as dificuldades que eles vão enfrentar. Vou repetir. Aqueles que querem, por que eu pontuei desse jeito? Aqueles que querem, porque vai ter gente que não vai querer. Porque nem todos querem fazer a obra de Deus. Sim ou não? Nem todos querem servir a Deus. Sim ou não? O fato de eu vir à igreja, eu estar na igreja, eu não estou servindo a Deus, não. Eu estou sendo só frequentador de igreja. Aleluia! E Deus não te chamou para ser só frequentador de culto. Deus te chamou para servir a Ele. Aleluia. E aqui vemos, aleluia, um exemplo claro de um homem que não somente, irmão, fazia volume, mas que mostrava serviço. Eita glória! Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus te chamou. Deus me chamou. Para serviço. Aleluia! O que mais temos dentro da igreja, vamos ser sinceros, é esquentador de banco. O que mais nós temos dentro do templo é o quê? Pessoas que só faz esquentar banco. Aleluia! Glória! E Deus não te chamou para só ser frequentador de culto. Deus te chamou para mais do que isso. Aleluia! Há um bem maior, há na sua vida, há na minha vida, há na nossa vida um chamado bem maior do que só frequentar culto, do que só frequentar a igreja, do que só ser pontual. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguns até se galam, sabe? E diz assim, bate até no peito: eu sou um crente que não falta culto, eu sou assíduo na igreja. Você está esperando o quê? Impressionar Jesus? Isso não impressiona ele, não. Você pode passar o ano inteiro vindo na igreja sem faltar um único culto. O que Deus quer de você é trabalho, é serviço, é mão de obra no reino dele. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui temos o maior exemplo de um homem que mostrava trabalho, que mostrava serviço. Então escute, vou repetir para você memorizar. Aqueles que querem, e são poucos, viu? Aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem fazer a obra de Deus, não podem estranhar as dificuldades que eles vão enfrentar. Vai vir dificuldade para quem quer fazer a obra de Deus. Vai vir dificuldade, escute isso, guarde isso. Você que tem uma chama ardente na sua alma, no seu coração e na sua vida, em querer fazer a obra de Deus, em querer ser útil na igreja, em querer ter alguma utilidade, aleluia, em querer, glória a Deus, servir de alguma forma na obra do Senhor, no reino de Deus. Você que quer, aleluia, contribuir com o seu trabalho, de alguma forma, você vai enfrentar dificuldades. Você vai ter que enfrentar dificuldades. Mas as dificuldades não podem fazer eu e você desistir dos nossos objetivos, irmão. Porque desafios e dificuldades não foram poucas que apareceram na vida de Neemias. Mas essas dificuldades, esses desafios foram superados e vencidos
estava com ele. Deus está comigo e está com você. Você acredita nisso? Glória a Deus. Agora escute. Aleluia, glória a Deus. Neemias, ele se prontificou. Ele se prontificou, se disponibilizou. Aleluia. Neemias, ele se prontificou em restaurar os muros e reedificar ou reestabelecer a adoração. Vou repetir. Neemias se prontificou. Aleluia. Ele se voluntariou em reconstruir os muros que o exército tinha derrubado a cidade e o templo. Ele se prontificou, se voluntariou em construir os muros e restabelecer a adoração a Deus. Eita glória! Eu quero abrir um parênteses para nessa noite colocar uma observação aqui. O que me deixa fascinado desse homem, irmão, o que me deixa fascinado sobre esse homem aqui, Neemias, o que me deixa fascinado com sua história, com a sua atitude, é a preocupação que Neemias ele teve em querer fazer alguma coisa para mudar essa realidade de Jerusalém. Pense comigo. Acompanhe comigo a minha linha de raciocínio, por favor. Ô glória. Neemias, ele se voluntariou, se prontificou em reconstruir os muros de Jerusalém e restabelecer a adoração do templo, porque não tinha mais adoração. Adorar como se não tinha mais templo? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se prontificou. O que me deixa fascinado aqui, Neemias recebe a notícia. Ele estava em Suzã, em outro lugar, em Jerusalém estava. Ele estava em outro lugar e recebeu a notícia. E ele se voluntariou, se prontificou em fazer alguma coisa. O que me deixa fascinado com a história dele é que ele se preocupou em querer fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Sabe o que eu vejo aqui? Hoje é que as pessoas falam muito e não agem. Hoje as pessoas falam muito e não agem. O que mais escutamos são falácias. O que mais escutamos são conversas e menos ação. Neemias não falou, ele fez. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neemias, ele se incomodou com a situação e não se acomodou. Veja que é diferente. Se incomodar é uma coisa e se acomodar é outra. Ele não se acomodou com aquilo. Ele se incomodou. Glória! Como é que eu vou deixar o templo desse jeito, a casa de Deus desse jeito, a Jerusalém, a cidade santa, dessa forma? Não! Ele se incomodou com aquilo. Aleluia! E ele precisava, queridos amados irmãos, fazer alguma coisa para aquela realidade ser mudada. Porque palavras não fazem muros se levantar. Palavras não fazem os serviços serem realizados. Então veja, repare e observe. Neemias viu o que precisava ser feito e foi fazer. Ele viu o que precisava ser feito e foi fazer. Eu acho interessante, sabe, a cristandade de muita gente hoje. Eu acho interessante o cristianismo de muita gente hoje. Olha só como são as pessoas hoje. Hoje, algumas pessoas, para fazer a obra de Deus, elas precisam ter uma revelação, uma visão, algo espiritual. Eu já me deparei com pessoas que eu disse, irmão, eu quero me convidar para a gente fazer um culto. Eu quero me convidar para o senhor trazer um texto, para trazer uma palavra. Eu vou orar. Eu vou orar, Deus. Quer dizer que Deus só vai, quer dizer que para fazer a obra de Deus
receber uma visão de cima para eu fazer o que Deus quer, que é a obra. E a obra é algo que Deus quer que eu e você venha fazer, irmão. Para eu fazer a obra de Deus, eu preciso de uma revelação. Eu preciso de uma visão ou uma resposta no alto. Sendo que para fazer a obra de Deus é algo que Deus nos chamou. Eu não sei que cristandade são essas. Eu não sei que religiosidade é essa. Mas eu posso nessa noite descrever que tipo de religiosidade é essa que as pessoas estão vivendo. Isso se chama fanatismo. Isso tem um nome, fanatismo. Crente fanático. Gente, irmão, que quer espiritualizar demais. Gente que não quer ser santo, quer ser santarrão. Que tudo para ele tem que ter uma revelação, tem que ter uma visão, tem que ter algo espiritual, sobrenatural, para que ele venha fazer. Eita, Senhor da glória! Louvado seja Deus! No século XXI ainda tem gente que acredita que ter uma televisão em casa é pecado. Vocês acreditam nisso? No século XXI tem gente dentro da igreja que é tão espiritual, é tão fanático, que ter uma televisão dentro de casa é pecado. Não pode ter, se você tiver, você vai para o inferno. Aleluia! E dê, minha santa, essa televisão para mim que eu levo para casa. Louvado seja Deus! E no século XXI tem gente dentro da igreja que, se você colocar brinco, vai para o inferno. Pintar o cabelo, vai para o inferno. Pintar a unha, vai para o inferno. Oh, glória, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem gente que é tão fanática, que tudo para ele é pecado? É. Ainda hoje tem gente assim, viu? Ainda hoje tem gente assim. Ainda hoje tem igrejas que defendem esse dogma, nem doutrina, esse regime, essa, aleluia, essa instituição, essa regra. Que você não pode, a mulher, no caso, não pode depilar as axilas, não pode depilar as pernas. Vai virar um gorila, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Veja e observe. Neemias, ele poderia simplesmente dizer não, irmão. Escuta aí, eu estou caminhando para o fim. Neemias, ele poderia dizer simplesmente não. Por quê? Ele poderia dizer não. Primeiro, porque ele não estava perto, ele estava distante. Primeiro, que ele não estava perto, ele estava longe. Segundo, algumas pesquisas, elas dizem que Neemias estava a mais de 1.600 quilômetros de distância. Não é perto não, irmão. Não dá para ir andando, não. Não dá para ir a pé. Primeiro ponto, porque Neemias poderia dizer, não dá, eu não vou fazer, não tem como fazer. Por que, Neemias? Eu perguntaria se eu estivesse lá. Porque olha a distância onde eu estou, para onde eu tenho que ir. 1.600 quilômetros de distância. Segundo ponto, eu não posso porque eu não tenho condição financeira. Eita glória! Primeiro ponto, ele não poderia porque ele estava longe. Segundo ponto, porque ele não tinha condição. Eita Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja e observe as dificuldades. Olha o que eu vejo no posicionamento de Neemias. Escuta aí, irmão. Escuta aí. São lições que a gente aprende. As dificuldades são vencidas com a força de vontade e a disposição. Quando queremos fazer a obra de Deus, não tem barreiras. Mas quando não queremos fazer,
qualquer motivo é dificultoso para a gente fazer. Quando não queremos, qualquer coisa é motivo de nós colocarmos dificuldade. Mas para quem quer fazer a obra de Deus, não tem dificuldade. As dificuldades são vencidas. Mas como, pastor? São vencidas pela força de vontade e a disposição. E o que o Neemias tinha, a única coisa que ele tinha só era a força de vontade e disposição, irmão. Condições dele viajar de onde ele estava até Jerusalém não tinha. Condições financeiras para conseguir os materiais para levantar a construção também não tinha. Mas o que ele tinha alegrou a Deus, que foi disposição e força de vontade. E por conta da disposição dele e a força de vontade, Deus criou situações para que a obra dele fosse realizada. Glória! Louvado seja Deus! Quando ele começa a difícil tarefa, quando Neemias começa a difícil tarefa, irmão, você vê isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Quando ele começa a difícil tarefa, os opositores não foram poucos que se levantaram. Quando ele começa a difícil tarefa, não faltaram opositores para tentar pará-lo. Porque sempre é assim. O trabalho está parado, não aparece ninguém, mas quando aparece alguém, os opositores começam a se levantar. É verdade, olha aí. Quando o trabalho está parado, ninguém se disponibiliza, ninguém se voluntaria, ninguém parece, mas quando aparece um com coragem para fazer, os opositores não são poucos que vão se levantar. E não foram poucos os opositores que se levantaram. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, você vai ver isso. Aleluia! E as tentativas não foram poucas desses homens. As tentativas não foram poucas desses homens. Pode observar, toda obra que Deus dá no negócio, porque nem toda obra Deus dá, viu? Não é toda obra não. Nem toda obra Deus dá. Tem obra que é do homem, mas tem obra que é de Deus. Toda obra de Deus, consagrada por Ele, chamada por Ele, as dificuldades irão aparecer. Oh glória! Aleluia! Capítulo 13 é o capítulo que a gente destacou nesta noite. Com a finalização de tudo, repare e observe, eu vou caminhar para o fim agora. Com a finalização de tudo, Neemias agora precisa viajar. Você vai entender agora. Com a finalização de tudo, Neemias agora precisa viajar para concluir alguns detalhes que estavam faltando. Inclusive, foram esses detalhes que ele colocou aqui no capítulo 13, irmãos. Tudo já estava levantado, tudo já estava organizado, mas faltavam alguns detalhes serem, aleluia, consertados. Faltavam alguns detalhes. E esse detalhe, Neemias, ele coloca aqui no capítulo de número 13. E com a sua viagem em decorrência, na sua ausência, o capítulo 13 ele vai contar a incompetência de um homem com nome chamado Eliasib. Como era o nome dele? Eliasib. Como era o nome dele? Eliasib. Se brincar, você fala ali no estranho. É verdade. Aí o nome bom para você colocar no seu filho. Nesse capítulo, o autor vai descrever detalhadamente o que estava acontecendo na sua ausência. Porque quando alguém quer fazer alguma coisa de errado, nunca faz na presença, sempre faz na ausência. Sempre é quando não está presente. Ô glória! E esse homem com o nome chamado Eliasib, ele foi o homem que foi selecionado, separado, escolhido para tomar conta do templo. E não era um homem qualquer, irmão. Ele ocupava uma
posição de altíssima importância. Ele era o sumo sacerdote. Ele fazia parte da liderança. Ele fazia parte daquele que estava na frente. E nós sabemos que a cobrança ela é bem maior de quem está na frente, de quem está no comando. Aleluia! A cobrança é maior. Por quê? Porque o povo vai se espelhar em quem? Vai tomar exemplo de onde? E esse homem, em vez de ser modelo para os demais, espelho ou exemplo, ele se comportou de forma vergonhosa. Aleluia! Ele estava encarregado de manter o templo em ordem, mas ele não cuidou do templo, irmão. Ele não fez o que ele deveria ter feito na posição de sacerdote. Aleluia! E na qualidade de homem de Deus, ele deveria ter passado para o povo, para a igreja, para todos, aleluia, um bom exemplo. É por isso que hoje, por conta de homens igual a esse aqui, em nossos dias, que as igrejas não vão falar. É por isso que hoje, em nossos dias, as igrejas estão faladas por conta de gente dessa qualidade aqui, igual a ele, que coloca a igreja em descrédito, que coloca aleluia, a reputação da igreja em descrédito, irmão. Coloca a reputação da igreja no meio do povo, no meio da população e da sociedade, comprometendo, aleluia, a obra do Senhor. E hoje as pessoas olham para a igreja com um olhar de desprezo. Hoje a igreja do Senhor ela é mal vista por conta de comportamentos e atitudes igual a essa. Eita, Senhor da glória! Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a palavra que eu quero nesta noite dizer para você? Lembre quem é você. Lembre que papel você desempenha no Evangelho. Você não pode perder a sua identidade. Aleluia! E eu estou falando daquela identidade que você tira para mostrar, aleluia, para a sociedade, para mostrar para os bancos ou para qualquer instituição que você chega, não. Eu não estou falando daquela identidade que você tira quando você completa 18 anos. Não! Eu estou falando da identidade de cristão. Você não pode perder ela. Você precisa saber quem é você e que papel você desempenha na obra de Deus. Aleluia! Ele foi designado e incumbido de cuidar do quê? De algo que não é dele. E nós sabemos que aquilo que não é nosso, o nosso cuidado tem que ser dobrado. Se eu tenho cuidado daquilo que é meu, eu preciso ter um cuidado bem maior daquilo que não me pertence. E a obra não é minha nem sua, é de Deus. E se a obra não é minha nem sua, então nós precisamos cuidar dela. E o nosso cuidado tem que ser dobrado, porque aquilo que Deus confiou nas nossas mãos não é nosso. Aí vem aquela pergunta baseado no que estou falando. O que estamos fazendo para demonstrar nosso amor pelas coisas de Deus? Onde está nosso cuidado pelo templo? Veja que na leitura que nós fizemos, o que Neemias fez? Ele censurou o comportamento de muitos. Olha o que ele disse no 11: porque você desamparou a casa de Deus. Eita glória! Em outra versão, porque vocês abandonou o cuidado com a obra do Senhor. Eita glória! Aleluia! Irmãos, Aleluia! as pessoas da igreja, estou falando da igreja, que a palavra aqui é para crente, é para gente que serve a Deus, principalmente aqueles que já são velhos no Evangelho.
Aqueles que estão faltando se aposentar. E tanto tempo que está na igreja. Aleluia! Tem pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que são cristãos. Dizem que amam a obra de Deus, mas não fazem nada por ela. O amor não está nas palavras. O amor não está nas palavras, mas na demonstração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faz um tempinho que isso aconteceu. Vou falar baseado no que eu estou pregando sobre amor à obra. Veja que o que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando aqui, o que eu estou apresentando aqui, está tudo baseado na palavra. Eu não fugi de texto nenhum. Aleluia! Estou falando sobre cuidado na obra, amor pela obra, zelo pela obra. Já faz um tempinho que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, a gente estava lá em cima ainda, no prédio lá na esquina. Uma igreja na mesma rua, Rua da Alegria, todo mundo que mora aqui sabe quem conhece. Fechou-se uma igreja ali. Eu fiquei muito triste. E eu procurei saber qual foi o motivo do fechamento dessa igreja. Vocês acreditam que o fechamento dessa igreja aconteceu porque os membros dela não estavam dando dízimo? Porque essa igreja, ela pagava prédio, não era própria. O templo teve que fechar porque os próprios membros de dentro não estavam cooperando e ajudando. Aí eu lhe pergunto, aonde está o amor desse povo pela obra? O que tem que fechar é centro de macumba, não é igreja não, irmão. É centro de macumba que tem que fechar. O que tem que fechar é bar, mas a igreja tem que continuar aberta. Porque a obra de Deus, ela está sendo pregada. A obra de Deus é na obra de Deus que vidas se salvam, é que vidas são libertas, são transformadas. O diabo sai retirado e perde terreno. É com a igreja aberta. Glória a Deus! Aleluia! Eu fico triste quando chega ao meu conhecimento que fechou um ponto de pregação ali, que fechou uma igreja acolá. Isso está faltando na vida de todos nós. Zelo pela obra de Deus. Aleluia! Glória! Oh, glória! O que Neemias falou é o que está faltando hoje também no meio do povo de Deus. Zelo pela obra. Se eu for lá para Ageu, o texto de Ageu, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que o comportamento foi quase o mesmo. As pessoas tinham dedicação e tinham zelo pela casa deles. Tanto é que Deus teve que levantar o profeta Ageu para repreender e dizer para o povo: enquanto as vossas casas são luxuosas, enquanto as vossas casas são casas das melhores que existem, a minha casa está desolada, a minha casa está deserta. Enquanto vocês estão preocupados com as vossas próprias casas, aonde fica a minha? Em outras palavras, esse mesmo cuidado que vocês estão tendo nas vossas casas, tenham também com a minha. Glória a Deus! Verdade, gente. Eita, Senhor da glória! Irmão, o comportamento de Neemias foi um comportamento de um homem zeloso. Por quê, pastor? Porque quando ele volta de viagem, já estou encerrando. Porque quando ele volta de viagem, irmão, quando Neemias volta de viagem, ele fez o que todo homem de autoridade, com autoridade, devia fazer: colocar as coisas nos eixos, ordenar as coisas, corrigir as coisas. E Eliasibe era um sacerdote, um homem de alta posição, mas quando Deus quer corrigir, ele não quer saber a posição do camarada. Ele não quer saber se é pastor, se é apóstolo, se é apóstola. Ele não quer saber nada disso. Se está fora do lugar, vamos corrigir, vamos se ajeitar, vamos juntar os pés e fazer a obra do Senhor direito.
pau que pega em José, pega em Maria também. Já viu esse ditado? O pau que pega em José, pega em Maria também. Apanha todo mundo. Você está entendendo, minha santa? Ô, glória! E como ele era sacerdote, ele poderia ser imune, né, aos castigos e correção. Com Deus não tem isso não. Na igreja não tem ninguém imune. Quando Deus quer falar, ele fala com todo mundo. Aleluia. Quando Deus quer falar e corrigir, ele fala com o pequeno, com o médio, com o amigo, com o anão, com o gigante, com o grandão. Ele não quer saber, não, ele fala com todo mundo. Olha. Porque quem é o cabeça é ele, quem comanda é ele, quem dirige é ele, quem manda é ele. Aleluia. Ele é o dono de tudo. Oh, glória. Aleluia, glória a Jesus. E esse homem, você, um homem, numa posição de altíssimo responsabilidade, ele não demonstrou e nem passou para o povo uma boa imagem. Porque o que todo mundo espera de um líder sério ou não? O que todo mundo espera de um líder, irmão? Um líder correto, um líder direito, um homem de Deus. É ou não? Porque se você está em um lugar que o camarada é desmantelado, tu vai ficar lá também. Você está num lugar onde só tem bagunça, tu vai continuar lá, então tu é desmantelado igual a ele. Porque você está compactuando, mas eu não estou fazendo o mesmo, pastor. Ele está fazendo, eu não estou fazendo. Então você é cúmplice. Você não está fazendo, é cúmplice. É o que a polícia muito fala, né? Você não fez o crime, mas guardou. Participou. Você não fez o crime, você não fez com as próprias mãos. Mas você guardou a arma do crime. Então você participou. Você é cúmplice, rapaz. Na arma do céu do mesmo jeito. Se o homem de Deus, ele não é homem de Deus, é um camarada, irmão. Aleluia. Um falsário, um mentiroso, um pilantra, caia fora. E foi exatamente isso que o povo fez, meu velho. A Bíblia diz que quando Neemias volta, cadê os levitas? Cadê os cantores? Cadê o povo que estava lá? Tudo e foram embora. Por quê? Porque eram pessoas sérias e só queriam estar em um lugar sério. Eita glória! Se for ficar num lugar de bagunça, bagunça por bagunça, tá aí o mundão. Bagunça por bagunça, tá o mundo aí, meu filho. Aleluia! A igreja não pode se comportar igual ao mundo. Não! Eita glória! A igreja não pode se comportar igual ao mundo. Não! Eita glória! Quando Neemias volta, ele fica revoltado diante do que ele estava vendo, porque tudo estava fora do lugar. A bagunça estava grande, mas tinha que ter um homem de coragem, de pulso forte para organizar as coisas. E tem um detalhe, viu? Neemias não deixou de fazer por medo de magoar ninguém. Neemias não deixou de organizar as coisas e falar com medo de perder alguém, com medo de magoar alguém, porque hoje os crentes estão demais, irmão. Irmão, pelo amor de Jesus, hoje os crentes estão demais. Eu vou usar a palavra de um católico, Ave Maria. Hoje está demais os crentes, gente. Os crentes estão muito sensíveis. Você não pode dizer nada baseado na palavra. Você não pode falar nada. Que ele é intocável. Tudo dói dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Neemias não, ele falou e corrigiu. E disse: a casa de Deus precisa de ordem. Então vou organizar a casa. Eita Jesus! Glória! O pastor precisa entender, ou o líder, seja do conjunto de senhora, de senhor, de criança, de jovem, de adolescente, de
novo, convertido, não importa qual seja a liderança, é preciso compreender que o líder, ele precisa ter a identidade, quem você é e o que você representa. Olha que coisa grande, irmão. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa saber quem ela é e o que ela representa na obra do Senhor. Sim ou não? Sim. O homem de Deus e a mulher tem que saber quem ela é e o que ela representa. Agora, escute essa igual. Quem você é define quem você atrai. Vou repetir. Quem você é define quem você atrai. E o que o sacerdote Eliasibe, ele atraía só gente que não presta. Só atraía gente que não presta. Tobias era um dos perseguidores da construção, que não queria que o templo fosse pronto. Depois que o templo estava pronto, estava arrumado, estava organizado, ele queria se socar dentro. Olha só, passou o tempo todo atrapalhando, passou o tempo todo tentando impedir a construção. Depois que tudo estava pronto, ele queria se socar dentro. E o que Eliasibe, o camarada que devia guardar o tempo, cuidar do tempo, ele fez. A Bíblia diz que ele pegou uma das partes do templo, fez uma reconstrução, remodelou e colocou o camarada lá dentro com as suas mobílias para morar. Quando Neemias chega, eita cabra forte, eita cabra de coragem, está faltando esses cabra machos hoje em dia, porque só tem frouxo. A maioria das vezes só tem mais frouxo, irmão, para falar o que tem que ser falado, para dizer o que tem que ser dito. Eita glória! Na maioria das vezes, os pastores, os líderes, ou qualquer um que Deus chama, não tem coragem de falar. Não, eu vou magoado. Não, é meu amigo. Não, é minha amiga. Não, é um conhecido meu. Então o que Eliasibe fez? Ele preferiu agradar aquele camarada do que fazer a vontade de Deus. Então qual é a sua preferência? Agradar a Deus ou deixar aquilo que Deus confiou a você ao Deus dará? Porque foi isso que ele fez. Ele deixou o templo entregue ao Deus dará. Eita glória! Que nessa noite, irmão, nós possamos demonstrar os nossos cuidados e a nossa competência nas coisas de Deus. Porque veja só, estou finalizando agora, já fechei a Bíblia. Se Deus escolhe alguém, se Deus separa alguém, se Deus confia, seja qual for a tarefa para aquele camarada fazer na obra, é porque Deus acredita que ele é competente e não incompetente. Que possamos nesta noite compreender. Que possamos nesta noite compreender, irmão, a responsabilidade que Deus deixou em nossas mãos. Que Deus confiou a mim e a você. Você pode dizer amém? Amém. Fique bem em nome de Jesus.